como as personalidades podem ajudar ou atrapalhar no empreender, no fazer gestão e no liderar. A máxima de compor uma empresa, uma organização, construir uma profissão, ela passa desses 3 níveis. Nós podemos empreender, nós podemos liderar e nós podemos fazer a gestão, a administração, ser o gerente do negócio. E se eu não conheço de personalidade, eu pago um preço. E o nosso mestre Napoleão Hill, que está aqui atrás de mim, ele entendeu quais eram os comportamentos para esses 3 níveis. Para o nível de liderar, para o nível de empreender e para o nível de administrar, que é fazer a gestão dos negócios. E quando a gente conhece os padrões de personalidade, como eu sou formado, especialista em Enneagrama, nós conseguimos aplicar de maneira muito clara para obter mais grandes resultados nos negócios. Por isso que hoje nós falamos então da live, né? Os padrões de personalidade aqui nos negócios. Como que eu posso usar isso para que eu tenha melhores resultados? Nós temos que entender muito sobre o que é personalidade. Às vezes assusta um pouco. E todo ponto ligado à personalidade, primeiro eu tenho que entender o que é a palavra personalidade. Persona, do latim. Persona é máscara. Mas espera aí, Jorge, a minha personalidade é uma máscara? Sim, nós temos uma máscara. Nós temos uma máscara no padrão de personalidade. Como que funciona isso? A nossa formação de padrão de personalidade, ela começa na nossa infância. Entre 5 e 9 anos de idade, especificamente mais aos 7, nós temos uma tendência a perder a nossa inocência. Essa criança que perde a inocência, por algum motivo, ela gera, um desejo de ser amada ou reconhecida. E a partir disso ela começa a estabelecer um estado em que ela quer evitar a dor por aquele momento de perca de inocência. Acontece com todos nós isso. E ela passa a repetir aquela ação que ela sentiu que naquele momento gerou um estado de prazer. Isso ela imprime nela mesma uma máscara, uma persona, uma personalidade. Eu vou dar só o meu exemplo. Na minha infância, em algum momento entre 7 e 9 anos de idade, entre 5 e 9 anos de idade, alguém da minha família, um pai, uma mãe, uma professora, especificamente, me trouxeram que alguma tarefa que eu realizei foi tão bem realizada que eu fui coberto de elogios. E aquele estado de prazer mostrou para mim que se eu imprimisse uma máscara, uma persona, uma personalidade, em que trabalhar, executar, fazer as coisas bem feitas, pensando em performance, me faria socialmente mais amado, mais reconhecido. Naturalmente, eu caio então no padrão de personalidade focado do desempenho, do resultado e do trabalho, muitas vezes em excesso. Então eu quero que você comece a pensar qual é a máscara que você usa, falando sobre essa ligação com relação à máscara, à persona que eu tenho em mim. Nós temos que ter uma atenção, porque a personalidade não é algo que me fere, ou que me machuca, ou que realmente não é o que eu estou, é como eu estou. As pessoas, elas não são, elas estão naquele padrão. E se eu tenho essa percepção, esse entendimento do autoconhecimento, eu tenho condição de melhorar e buscar dentro da minha persona, da minha personalidade, o que há de melhor e evitar os meus vícios. Porque todavia, que quando eu crio lá no início da minha formação, de padrão comportamental, esse estado de personar, de performar, ou de ter uma máscara para a vida adulta, se eu tenho a virtude, que eu disse agora que é performance no meu caso, que é trabalhar muito, quer ser focado, quer ir em busca de resultado, existe uma lei universal que nada aqui vai ter uma compensação sem ter algo que descompense. É um equilíbrio. Porque na concepção do universo, quando nós falamos que o Criador deu a chance de nós, seres humanos, viver aqui com inteligência em meio a todo esse universo, ele não ia nos dar só virtudes.
Ele nos deu também defeitos. E todavia que eu desenvolvi uma virtude do focado, o meu vício está em, muitas vezes, isolar as minhas emoções para que eu se sinta amado apenas pelo meu resultado. E se eu não começar a desenvolver em mim um grau, eu falo do meu padrão, eu falo na sequência já, em que eu não sou o meu resultado, eu sou o que sou. E que as pessoas podem me amar, indiferente se eu cometer erros ou não. Quando eu não percebo que se o meu resultado não é eu, não sou eu, o meu resultado é aquilo que eu faço e não é a minha pessoa, eu fico uma pessoa que no estresse, na pressão, na correria que todos nós vivemos, eu acabo esquecendo de pessoas. E todavia eu passo a não me envolver com pessoas para evitar a dor, porque pessoas são sentimentos, são emoções. E negócios não. Negócios são apenas resultados. Então eu me torno uma pessoa extremamente mecânica, fria e muitas vezes calculista. Muitas vezes vaidosa, porque ter as coisas é ser. E acaba perdendo muitas pessoas, como eu já perdi na minha carreira, na minha trajetória, antes de conhecer essa filosofia. Agora, como essa filosofia foi construída? Ela tem mais de 2.500 anos sobre a sua descoberta. Os antigos mestres foram organizando, mas só em 1970 que realmente os atuais psicólogos, alguns aqui da América Latina, com informações organizadas lá por 1940, que começamos então a aplicar nos negócios. Gente, não é à toa. Grandes organizações do mundo empregam o Enneagrama, empregam o conhecimento dos padrões de personalidade nos seus negócios. Campanhas de marketing, tudo que nós compramos, que nós vimos na TV, são construídos baseados nas personas, na personalidade. Você que me assiste agora como eu, você já assistiu algum filme que disse, nossa cara, como esse filme se identifica comigo, gostei tanto daquele personagem. Por quê? Porque ele foi construído com base nesta filosofia, com base em uma persona específica, e essa persona com certeza tem muito a ver com a tua persona, e quando você olha, você se identifica. Então todos os filmes, roteiros de livros muitas vezes, roteiros de novelas, as séries da Netflix, elas são baseadas e construídas nas personas. Isso deu uma percepção que nós podemos aplicar nos negócios. E o Enneagrama ele foi construído com base em 3 movimentos. Nosso comportamento é um movimento. A maneira que eu me comporto, baseado na minha persona, que é pautada em uma grande virtude, gera em mim um movimento social. Faz sentido para você? Por exemplo, o meu movimento social, do meu padrão é trabalho, é performar, é ter um bom resultado, é conquistar, é meta. O tempo inteiro metas. Então esse é o meu movimento. E se a gente parar para olhar o movimento e pensar em matemática, ele é um movimento, né, que ele gera uma espécie, né, de uma imagem, de um padrão. E a primeira lei que determina o comportamento, para perceber como se conheceu isso através das leis universais, foi a lei do número 1, a lei 1 universal. Né? Assim, ó, lei número 1, mas aparece um 0, Jorge. Por quê? Ó, 1, universo. Universo, que é a união de todas as coisas. Então, tudo que há no universo foi a primeira percepção dos grandes filósofos, dos antigos filósofos, dos antigos mestres, para perceber que aqui dentro do universo existe um movimento. No meio de tudo que nós percebemos como uma... Então se percebe no universo, no todo, a lei 1, universo. Se percebe no universo que nós temos um espaço e que nesse espaço há um movimento. O universo inteiro ele está em pleno movimento. Nossas células nesse momento, estão em pleno movimento. Se nós temos uma lei número 1, que é a lei da união de todas as coisas, nós temos uma segunda lei, que é quando as coisas começam a gerar uma estrutura. O homem por si só ele começou a se estruturar. Nós, como seres humanos, nascemos sem uma estrutura e aos poucos vamos se estruturando. O bebê é muito frágil quando nasce. Ele começa a adotar uma forma de ficar ereto, uma estrutura. E quando nós começamos a se movimentar socialmente, que é uma lei de movimento pela primeira parte,
Nós começamos a criar uma estrutura. Nós construímos família, casa, empresa. A lei do 3. A lei da ação das forças, da união das forças que gera uma estrutura. E essa união das forças precisa, para se estabelecer, de um movimento. Se você abre uma empresa, estrutura uma empresa, se você não faz um movimento, a tua empresa vai deixar de existir. Se o universo parasse por si só o seu movimento, vamos pensar no planeta Terra. Se a Terra para de girar, uma parte dela vai queimar, a outra parte vai congelar. E assim somos nós seres humanos. Se nós não gerarmos um movimento, nós não sustentamos a estrutura que foi criada. Um casamento, ou um relacionamento, os negócios, que é onde entra a terceira lei. A lei número 1, a lei do universo. A lei de todas as coisas. A lei número 2, a lei da tríade, da estrutura, de criar estruturas. E a lei número 3, a lei do hexa, que vai juntando as 3 partes, nós montamos o pentagrama do Eneagrama, que é a lei do movimento. Se eu não crio movimentos na minha vida, eu deixo de existir. Então, a união do vazio, que é o todo, da estrutura, que é quando eu preciso estruturar as coisas para aparecer no universo, e também do movimento, gera, então, o pentagrama do Eneagrama. E aqui dentro estão as personalidades. E uma coisa que eu peço para você, não saia colocando padrão de personalidade nas pessoas. A última coisa que eu digo antes de falar sobre esses padrões nos negócios é: você tem que ter uma intenção com o conhecimento da personalidade não para julgar as pessoas. E é muito comum você fazer e sair julgando, tipificando, padronizando as pessoas. O Eneagrama vem mais para um sentido que é você ter compaixão, primeiro de si mesmo. Porque olhar para o Eneagrama, olhar para os padrões de personalidade, olhar para a máscara, e olhar para o que tem de trás da máscara, que é o teu vício. 3 pilares serão os movimentos dessa live aqui. Primeiro, vamos falar de gestão, que é negócios. Vamos falar de liderança. E vamos falar também de empreender. E se eu não conheço a minha máscara, eu vou ter dificuldades. Agora, quando eu olho a personalidade que é perfeccionista, que é aquele padrão que percebeu que para ser reconhecido ele tem que ser muito organizado. Ele tem que ser voltado à perfeição das coisas. Ele tem que ser voltado à extrema organização, inclusive um cuidado com a imagem dele. Ele é um padrão master que ele costuma a criar regras e leis severas, inclusive de punição, para ele mesmo. Se você percebe esse padrão aqui como empresário, ele tem um perfil tipo militar, muito bem alinhado, muito bem vestido. Ele geralmente é magro, alto, as mãos e braços são longos, dedos longos. Até no seu biotipo, ele volta. E ele se emprega. E esse padrão, ele é muito exigente, cara. Então, você como líder que se encaixa nesse padrão tem que ter um cuidado muito grande. Porque você tende a medir as pessoas pela tua régua. E você vai lidar com os outros 9 padrões, e alguns deles em específico, galera, são extremamente desorganizados. E se você tem esse padrão, você vai contratar pessoas assim, você vai se tornar o chato da história. E a tua liderança ela vai por água abaixo, porque as pessoas não vão suportar viver com você. E quanto mais as pessoas começarem a te julgar por esse excesso de perfeição, na tua liderança, automaticamente, você começa a se estressar porque você precisa do desempenho. Você precisa ser querido por ser um líder perfeito. E você começa a elevar cada dia mais o teu estresse, e se você não se conhece, se você não faz uma imersão de Eneagrama, automaticamente você é um líder que tende a ficar sozinho. As profissões que esse líder consegue exercer bem é na contabilidade, na advocacia, na gestão, inclusive, de qualidade, processos gerenciais, linhas de produção, manutenção de equipamentos, construção de máquinas. A indústria do automóvel, BMW, por exemplo, deve ter, né? Audi, alemães, eles têm uma tendência muito grande a ir para esse nível da perfeição. Já na gestão, ele se encaixa nos processos.
Começo, meio e fim para as coisas. Se der para ele um método, ele vai executar claramente. E se ele tem esse jeito muito analista para as coisas, ele costuma, para empreender, necessitar de passos muito bem organizados. E onde mora um perigo. Gente, empreender muitas vezes é saltar do avião com todo o material necessário para montar um paraquedas. Ele se atira, vai caindo, abre lá a lona, pega a linha, pega a corda, costura todo o negócio, monta na mochila, bota nas costas, abre e vai abrir o paraquedas. Então, quando a pessoa tem um excesso de perfeição em si, ela tem uma dificuldade, às vezes, de que se ela não recebe o plano pronto, ela não tem condição de seguir à frente, ela se sente perdida. Então, esse padrão, ele tem que ter um cuidado que, para empreender, ele vai precisar de uma assessoria. Tendo uma assessoria, ele consegue fazer melhor e executar melhor o plano. Então, um conselho que eu deixo, e se pudesse cobrar, eu cobraria, padrões que se enquadram na perfeição, para executar o empreendimento, ele precisa sempre de um auxílio que dê uma direção para ele. Tendo em vista que nós temos um padrão que no trabalho, da liderança, no empreender ou no fazer a gestão, ele é muito analista, nós temos um outro padrão que ele é muito prestativo. Então, quando eu conheço essa filosofia, se eu contrato um padrão prestativo na minha equipe e eu consigo dar devolutivas que ele é essencial, que ele é essencial no meu negócio, cara, para mim é uma mão na roda. Então, quando eu tenho que perceber o seguinte, eu tenho que perceber como é o meu padrão e como são os padrões das pessoas que estão comigo, porque a tendência eu conseguir evoluir no resultado quando eu uso o padrão certo para a função certa. Então, trazer um padrão desse, que tem essa dificuldade de dizer não, mas que ele vai somar, ele vai produzir, porque é a essência dele produzir. E a essência dele é querer esse reconhecimento. E eu dou esse reconhecimento para ele, eu tenho ao meu lado uma pessoa extremamente prestativa. E aí, olhando então esse movimento, para empreender, eu sugiro que tenha um determinado cuidado, porque no empreender você vai precisar de pessoas. E precisando de pessoas, muitas vezes, você tem que ficar sozinho, porque as pessoas não vão estar dispostas a te ajudar. E você vai sofrer no empreendimento. E na liderança, o cuidado também para não se sobrecarregar. Então, um padrão prestativo, ele tem essa necessidade de reconhecimento. Quando não reconhecido, ele paga um preço. Cuida na liderança, cuida no empreender e cuida com certeza na gestão. Porque nos três casos se sobrecarrega. Porque assume a ocupação das outras pessoas, as tarefas das outras pessoas e acaba não tendo tempo nem para si mesmo ou para fazer as próprias tarefas na sua função como líder, gerente ou empreendedor. E se eu tenho um padrão prestativo, eu tenho um padrão competitivo. E eu falei desse padrão, é o meu padrão. Padrão que vive focado no resultado. A vida dele é meta, cara. Um padrão que é extremamente ambicioso. O resultado de ontem, ele é pequeno perto do resultado de hoje, que o resultado de amanhã. Ele tem que ser muito maior que o resultado de hoje. Ele é insatisfeito com os resultados ligados ao trabalho. Ele tem uma dificuldade gigante nos relacionamentos. Ele é um tanto quanto, às vezes, vaidoso no quesito trabalho, tá? No trabalho. Ele é vaidoso em tudo. Esse padrão que eu cito agora, que é o terceiro padrão, ele é vaidoso na profissão. Ao ponto, muitas vezes, eu já paguei esse preço de pensar que ele é o único capaz de realizar aquelas tarefas naquele nível. Com determinada, não é perfeição, com determinada competência ligada a desempenho, a performance. Essa é a palavra. A melhor performance, quando ele é muito cego, é a dele. Esse padrão que é muito competitivo na liderança. 3 pilares, lembra? Quando ele é líder, na liderança, ele tem determinada dificuldade em lidar com pessoas, porque para ele é autossuficiente. Ele vai dar conta do resultado. E, gente, realmente ele dá. Ele se arrebenta de cansado, mas ele dá conta do resultado. Então, falei da liderança. Falando do padrão competitivo para empreender, cara, ele é um baita padrão. Porque ele se arrisca, velho.
ele pensa no projeto pronto, então a capacidade de visualização dele é gigante. Os maiores empreendedores que eu conheço, eles são esse padrão competitivo. Ele tem uma capacidade gigante de imaginar, executar as coisas. Só que tem um grande desafio. Como ele é muito desafiador, como ele é muito empreendedor, ele é muito audacioso, muitas vezes ele paga o preço de se arriscar demais, e se arriscando demais, muitas vezes ele quebra, e quebra feio. Quem me conhece sabe que eu passei por uma falência há 8 anos atrás. E por quê? Porque é arriscador demais, cara. A gente não pensa, não vai dar errado, vai dar tudo certo. Ele é muito otimista, inclusive. E aí ele paga um preço. Inclusive na gestão é um que tem mais dificuldade, porque ele faz as coisas de maneira muito fácil, então os processos gerenciais muitas vezes são o seu maior desafio. Então na gestão o conselho que se dá é que ele traga alguém, né, perfeccionista para ajudá-lo na gestão. Ele dá as ideias e aquele padrão perfeccionista coloca isso em ordem. Ele vai para a venda, ele vai para pensar no negócio, ele vai em como fazer o negócio, né, realmente vender mais, produzir mais. Então esse é o padrão, né, que é competitivo. Deixo mais uma mensagem para você. Quer empreender mais e melhor, quer liderar mais e melhor, quer ter uma excelente gestão com pessoas que realmente te compreendam e que você consiga extrair o melhor das pessoas que estão com você, compreenda quais são os teus vícios emocionais, ou seja, conheça-te a ti mesmo.